Pessoal, hoje eu trago para vocês esse bolo super recheado e delicioso. É um bolo com dois recheios, no sabor de coco e brigadeiro de chocolate, um bolo que é chamado de chococo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo e esse bolo dá para aproximadamente aí umas 25 pessoas. Então vamos lá para o passo a passo. Eu vou começar pela massa do bolo, a massa de chocolate. Então aqui na batedeira eu vou colocar 4 ovos. Vamos colocar aqui 1 xícara de açúcar e vamos bater por aproximadamente 6 minutos, de 6 a 7 minutos, ou até que dobre de volume e fique bem esbranquiçado. E quando ele chegar nesse ponto aqui, pessoal, dobrando assim de volume, ficando bem esbranquiçado, aí sim você já pode desligar a sua batedeira, tá? Vamos fazer o processo agora com um fouet ou uma espátula, o que você tiver aí na sua casa. Então, eu vou passar aqui pela peneira uma mistura que eu fiz de 1,5 xícara de farinha de trigo e meia xícara de chocolate em pó. Eu estou usando chocolate 50% cacau, mas você pode usar um da sua preferência. Vou intercalando aqui, pessoal, com meia xícara de água em temperatura ambiente, tá? No lugar da água, você pode sim substituir por leite. Nessa massa eu não coloquei nem óleo nem manteiga, tá? É uma massa de pão de ló. Mas se você quiser usar aí óleo para a massa ficar mais úmida, você pode colocar apenas meia xícara de óleo se você quiser, tá bom? Eu não coloquei. Então eu fui repetindo o processo aí, passando sempre pela peneira até acabar e sempre intercalando com a água. Lembrando, pessoal, que é muito importante que todos os ingredientes, inclusive os ovos, tá? Estejam em temperatura ambiente. Não use ovos gelados para fazer aí a massa do bolo, tá? Isso é muito importante. Então, eu fui repetindo o processo e agora sim, por último, nós vamos colocar o fermento em pó, porque eu estou usando uma farinha de trigo sem fermento, tá? Então, agora eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. Vou mexer muito bem e a massa já está pronta. E olha aí, pessoal, o resultado da massa desse bolo. Agora eu vou transferir para uma forma que eu vou deixar a medida dela aí na tela para vocês. E também aqui na descrição do vídeo, eu coloquei apenas aí no fundo o papel manteiga, tá? Se você quiser untar, pode também. Eu só coloquei o papel manteiga, não tem nas laterais. Vou transferir essa massa levando para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até que você faça o teste do palito e ele saia completamente limpo. Aí já assou completamente, tá? O meu depois de 40 minutos no forno, assim ficou o resultado. Vou deixar esfriar completamente e vou mostrar pra vocês aí como ficou por dentro depois que eu cortei. Vamos agora para o nosso primeiro recheio, que vai ser o de coco. Então aqui na panela eu coloco 1,5 caixa de leite condensado. Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. 50 gramas de coco ralado. E vamos colocar 1 colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também. Vamos então levar o fogo. Nesse momento é muito importante que você coloque o seu fogo do médio para o baixo para não queimar, tá? E aí você vai mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. E o ponto certo, pessoal, é exatamente esse aqui. Observe que a consistência do recheio muda, tá? Então, quando chegar nesse ponto aqui, você já pode desligar o seu fogo e aí sim o seu recheio já está pronto. Eu vou transferir esse recheio para um recipiente aqui e vou cobrir com plástico em contato com o recheio para que não venha criar uma nata ou uma película aí em cima do meu recheio. E é muito importante que você deixe ele esfriar em temperatura ambiente. E agora vamos para o nosso segundo recheio, que é um brigadeiro de chocolate. Na panela também eu vou colocar 1,5 caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Vamos colocar aqui também 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. E por último, nós vamos colocar aqui 50 gramas de chocolate, que é totalmente opcional. Se você não quiser colocar, não coloca, tá? Porém, fica muito bom. E agora vamos levar o fogo repetindo o mesmo processo, colocando o fogo sempre do médio para o baixo para não queimar, tá? E aí você vai mexendo até chegar no ponto que eu também vou mostrar para vocês.
E depois de mexer muito bem, pessoal, o ponto certo é exatamente esse aqui. Observe a consistência do recheio, tá? Então, chegando nesse ponto, você já pode desligar o seu fogo. Você pode levantar a sua espátula e se cair assim em pedaços, como eu vou mostrar aí você tem certeza que esse é o ponto certo e pode desligar o seu fogo. Vou transferir também aqui para um recipiente, cobrir com plástico e vou deixar também esfriar aí em temperatura ambiente. E agora, pessoal, eu vou mostrar o resultado para vocês da massa do bolo. Eu cortei a massa aí 2 vezes para ficar assim com 3 camadas, tá? Olha como essa massa ficou super fofinha. Então aí eu já cortei com uma faca mesmo para adiantar o vídeo e vou mostrar agora para vocês o resultado dos recheios depois que esfriou em temperatura ambiente. Esse é o resultado do recheio de coco completamente frio. É muito importante que você só venha rechear o seu bolo com os recheios completamente frio, tá bom? Esse é o resultado, ficou super cremoso. Agora eu vou mostrar o resultado no sabor de chocolate aí pra vocês. Esse sabor, pessoal, de chocolate com coco, então é um sabor que tem muita saída. Então agora vamos para a montagem do nosso bolo. Na mesma forma que eu assei a massa desse bolo, eu só cobri aí com plástico limpo. Vou começar colocando a primeira camada desse bolo. E eu vou umedecer o bolo, né, molhar ele com uma calda de leite com leite condensado. A quantidade que eu uso, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Lembrando que você pode usar aí uma calda da sua preferência. Então, aqui eu molhei muito bem aí com uma calda, e em seguida eu coloquei todo o recheio de coco nessa primeira camada, e vou espalhar muito bem aí com o auxílio da colher. E agora que eu já espalhei muito bem, eu coloquei a segunda camada aí do bolo, da massa do bolo, e vou sempre puxando o saquinho e apertando a massa para que ela venha colar aí no recheio embaixo, tá? Então é muito importante que você vá prensando assim com as suas mãos, para que a massa ela venha colar muito bem nesse recheio embaixo. Agora eu vou umedecer também essa camada de bolo e em seguida eu vou colocar todo o recheio de chocolate e repetir o mesmo processo espalhando muito bem aí com uma colher. Agora sim que eu já espalhei muito bem, vou colocar a última camada de bolo. Repito o mesmo processo, prensando muito bem para colar no recheio embaixo. E vou sempre puxando o saquinho, porque esse saquinho não pode ficar por dentro do bolo, tá? Senão na hora que você for desenformar, você vai ter um pouco de trabalho. Então vai sempre puxando o saquinho. E agora por último, vamos umedecer essa última camada de bolo com a calda. Vou fechar com esse saquinho, colocando um outro limpo aí por cima para cobrir bem esse bolo. E você pode deixar na geladeira por no mínimo 6 horas, tá? Mas se você quiser um bolo mais estruturado, você pode deixar de um dia para o outro. Eu fiz isso, então eu fiz um dia antes e deixei para decorar no dia seguinte. Mas se você tiver com muita pressa e quiser um bolo para o mesmo dia, você deixa no mínimo aí 6 horas na geladeira. Então, como eu falei pra vocês, o meu eu deixei de um dia para o outro. E no dia seguinte eu vou fazer aqui uma ganache, tá? De chocolate como cobertura. Lembrando que você pode usar uma cobertura de chantilly, uma cobertura da sua preferência. Então, aqui eu tenho 500 gramas de chocolate que eu levei no micro-ondas para derreter, de 30 em 30 segundos até derreter assim completamente. Se você não tiver um micro-ondas, você pode derreter em banho-maria, que dá certo do mesmo jeito, tá? Só cuidado para a água não cair aí dentro do seu chocolate. E agora, para completar e virar uma ganache, eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e vou mexer muito bem. E agora sim, pessoal, depois de mexer muito bem, a minha cobertura já está pronta, a ganache já está pronta, eu vou reservar. Vou desenformar agora o bolo e mostrar pra vocês. Eu tiro sempre o saquinho, né, que eu forrei bem aí. Então, você vai sempre tirando assim pras laterais. Agora, você pega uma bandeja da sua preferência, centraliza e é só virar. É muito fácil de desenformar. Agora, é só puxar a forma, que ele sai bem fácil. Vou tirar esse saquinho aqui. Vou aproveitar e tirar o papel manteiga, que é o que eu usei para assar o bolo. E agora eu vou colocar a ganache aí por cima do meu bolo.
Como o dia que eu gravei, pessoal, esse bolo estava muito frio, a ganache ela começou a endurecer bem rápido, tá? Mas se a sua cidade estiver quente, não tem esse risco da ganache ela aí começar a endurecer rápido, tá? Então você não vai ter esse problema. No meu caso, estava muito frio nesse dia, então ela começou a endurecer bem rápido aí. Então eu fui espalhando muito bem aí com o auxílio da espátula para as laterais também. E fui repetindo esse processo até cobrir completamente esse bolo. E agora que eu já cobri completamente, eu limpei muito bem aí a bandeja e vou começar a colocar coco ralado nas laterais. Então eu fui colocando coco ralado em toda a volta do bolo. E pra ficar mais bonito esse bolo, pessoal, eu resolvi fazer por fora, tá? Sem aquele recheio que eu mostrei. Eu fiz brigadeiro, fiz beijinho pra decorar em cima do meu bolo, que é totalmente opcional. Aqui é só como dica mesmo pra vocês. Vocês podem fazer uma decoração da sua preferência, tá bom? Então eu fiz brigadeiro, fiz beijinho aí e vou decorar todo o bolo na parte de cima. Então fui colocando e intercalando sempre um brigadeiro e um beijinho, pra combinar com o recheio. Aqui no meio eu resolvi fazer uma flor com os docinhos. Vou colocar aqui uns brigadeiros também. E para finalizar, vou colocar aqui um pouco de granulado. E aqui em volta, na parte de baixo, eu coloquei um pouquinho de granulado também, só para dar um destaque no bolo. Então, depois de repetir todo esse processo aí embaixo, assim ficou o resultado do meu bolo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse bolo, ele ficou bem alto, ele ficou com 10 centímetros de altura. Um bolo que ficou super pesado também. Ele pesou mais de 3 quilos, mas por causa dos brigadeiros. Sem os brigadeiros, ele pesou aí 2 quilos e 900 gramas, tá? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado e que vocês façam aí também. Cortei aqui um pedaço para vocês verem o resultado por dentro. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!